Bom, meus senhores, boa noite então. Vamos lá, vamos terminar a classificação dos solos. E o que eu quero fazer aqui hoje também? Vou dar uma repassada em tudo que a gente já viu aí, uma repassada rápida, né, na parte de classificação, só para a gente pegar a linha de raciocínio de novo, né, e fechar o conteúdo certinho. Ficou faltando só eu passar para vocês lá a parte de topossequência, topossequência aqui no estado de São Paulo, onde que maior ocorrência dos solos, né, onde que em depressões, o que mais ocorre nas depressões, onde mais ocorre tal tipo de solo. Essa parte aí ficou faltando só para a gente fechar. Mas vamos dar uma repassada aqui em tudo de novo, só para a gente dar uma relembrada. Bom, aqui, né, nós temos 13 classes, né, ou 13 ordens de solos que a gente tem espalhado aí pelo Brasil afora. São 13 tipos de solos que a gente pode encontrar então. Se a gente pegar aqui a hierarquia que tem no Sistema Brasileiro de Classificação de Solos, a gente começa aqui, né, pela ordem dos solos, né, a ordem ou a classe desses solos, né, que aqui estão as 13 classes, 13 tipos de solo que a gente pode encontrar no território brasileiro. São eles o argissolo, cambissolo, chernossolo, spodossolo, gleissolo, latossolo, luvissolo, neossolo, nitossolo, organossolo, planossolo, plintossolo e vertissolo. Tá? Então aqui estão os 13 tipos de solo que a gente pode encontrar. Em sequência vem a subordem, que aí é a classificação da coloração do solo pela caderneta de Munsell. Tá? E o grande grupo, que aqui a gente vai classificar o que? Se o solo é eutrófico, mesotrófico, mesoálico, distrófico, ácrico, álico, alumínico ou alítico. Tá? O subgrupo, se ele é típico, se ele é um intermediário ou se ele é um solo extraordinário. A família, que está relacionada com a textura do horizonte A, e a série, que tem relação com o tipo de manejo que está no solo. Então aqui está a hierarquia pela classificação dos solos segundo a Embrapa. Tá? Bom, os símbolos e os horizontes das camadas, né? Que a gente pode ter o horizonte iniciando aí pelo horizonte O. Deixa eu autorizar entrar aqui. A gente começa aqui, pode ser o horizonte O. No caso aí, se eu tiver muito material orgânico na superfície do solo. H é o horizonte, que é a camada de constituição orgânica, superficial ou não, de composto de resíduos orgânicos. Tá? E A, que é um horizonte mineral, superficial, em sequência a um horizonte O ou H, de concentração de matéria orgânica decomposta ou decomposição principalmente dos componentes minerais. Tá? Então, em sequência, a gente pode ter um horizonte AB, que é um horizonte transicional, né? Um A/B, que é um horizonte mesclado com partes de horizonte A e de horizonte B. Um AC, quando se tem ausência do horizonte A. EA ou EB, que é um horizonte com predomínio de característica do horizonte E. O EA, que é um horizonte mesclado com partes de horizonte E e do horizonte A. No caso, se eu tiver um B textural, um EBT, que tem lamelas do horizonte BT, que é um horizonte com presença de acumulação de argila que veio dos horizontes subsequentes. Um BA, horizonte superficial com predomínio de característica do horizonte B. O BA, que é o horizonte mesclado novamente, com características do horizonte A, do horizonte B e do horizonte A. E o B, somente o B, que é um horizonte subsuperficial de acumulação de argila ou de acumulação de sesquióxidos, ou com bom desenvolvimento estrutural. Que aí, normalmente o que a gente encontra é A, B, C, né? São as sequências de horizontes que a gente mais encontra. O horizonte C
é um horizonte ou camada mineral de material inconsolidado sob o solo, relativamente pouco afetado pelos processos pedogenéticos, a partir do qual o solo pode ou não ter se formado, sem ou com pouca expressão de propriedades identificadoras de qualquer outro horizonte principal. Aqui um horizonte F, que é um horizonte ou camada mineral consolidada sobre o horizonte A, E ou B, rico em ferro ou alumínio e pobre em matéria orgânica, proveniente do endurecimento irreversível da plintita. Esse aqui é um caso à parte, né? Um E de ocorrência. E o R, que é a última camada, o último horizonte que a gente pode ter, que já é a rocha-mãe, que ainda não foi intemperizada. Aí temos os atributos diagnósticos químicos para a gente fazer a classificação do solo, que são eles o potencial hidrogênio iônico, pH, o carbono, que o carbono orgânico multiplicado por 1,724, teremos a matéria orgânica do solo. Tá? Quando pegamos a matéria, o carbono orgânico e multiplicamos por 1,724, teremos a quantidade de matéria orgânica do solo. E que admitindo que o nosso carbono ele participa com o quê? Com 58% da composição da matéria orgânica solúvel. Os macronutrientes também são atributos diagnósticos químicos. Os micronutrientes, o silício e o alumínio também. Está repetido o slide. Então aqui estão, a gente descreveu, né, todos os atributos diagnósticos químicos que a gente pode ter. Temos aí o material orgânico, o material mineral, a atividade da argila, que é a CTC, que pode ser chamada de T, que é o Tsão, né? A saturação por bases, o V%, que o V% é o que? É a soma de bases dividido pela CTC vezes 100. Aí temos caráter ácrico, caráter alumínico, caráter carbonático, caráter hipocarbonático, caráter eútrico, sálico, salino, sódico e solódico, cada um com suas particularidades definidas. Os materiais sulfídricos e os óxidos de ferro. Bom, aqui temos o que? Para descrever quando o solo é eutrófico. Quando o solo é eutrófico, ele tem a saturação por bases, o V%, maior ou igual a 50. E quando esse solo é distrófico, temos que ele é menor que 50 a sua saturação por bases. Tá? Que é os que nós teremos aí de maior ocorrência, serão solos distróficos e eutróficos. Tá? Esses outros aqui já não ocorrem com tanta frequência. Destaque só para o caráter alumínico, que é uma coisa que também pode ocorrer com maior frequência, porque o nosso solo tem bastante presença de alumínio. A soma de bases. Como que a gente calcula a soma de bases, então? A soma de bases é o que? É o cálcio, o magnésio, mais o sódio, mais o potássio. Então você pega a sua análise de solo e soma todos esses nutrientes aqui. Você vai ter a sua soma de bases. A soma de bases, gente, ela pode aparecer de forma assim, o SB, que é o que eu costumo usar, SB, ou somente S. Tá? Vocês podem ver que lá atrás teve um slide aqui que apareceu só S. Deixa eu ver se eu encontro. Aqui é onde falou da. Aqui nessa fórmula aqui, ó. Nessa fórmula aqui, ó lá. O V% é igual a soma de bases dividido pela CTC vezes 100. Tá? Então aqui ou é S somente ou SB. Pode aparecer das duas formas. A CTC. A CTC ela é o que? É a soma de bases mais o hidrogênio mais o alumínio. Saturação por bases, como eu acabei de citar, né? Soma de bases dividido pela CTC vezes 100. A saturação por alumínio é o valor do alumínio vezes 100 dividido
pela CTC. Aí aqui temos as características dos horizontes diagnósticos superficiais. Então, são os primeiros horizontes do solo, né? O que esse primeiro horizonte vai determinar para a gente uma característica que vai fazer a gente encaixar o solo em alguma classe. Então, aqui temos A chernozêmico, A proeminente, A úmico, o A antrópico, o A moderado, A fraco, A ístico. Aí temos os subsuperficiais, né? Que aqui já passamos os horizontes A e fomos para os horizontes B. Temos aqui o horizonte B textural, B latossólico, que são os que aqui teremos mais ocorrência aqui na nossa região. B incipiente, B nítico, B espódico, B plânico, horizonte B álbico, horizonte plíntico, concrecionário, litoplíntico, horizonte gley, que ocorre geralmente perto de lugares alagados, teremos a presença de horizonte gley, horizonte cálcico, petrocálcico, sulfúrico, horizonte vértico, o fragipan e o duripan. Aqui estão todos os horizontes diagnósticos subsuperficiais. E aqui, né, os bases e os critérios para a gente classificar o nosso solo. Então aqui teremos a descrição das nossas 13 classes de solo, o que cada uma delas tem que ter para a gente encaixar o solo nessa classe aqui. Que nem se você chegou lá para fazer a descrição e pegou um solo com B textural e com atividade de argila baixa ou alta, depois que você fez a análise do solo, você interpretou e encaixou ela em atividade baixa ou alta, né? E conjugou aqui com uma saturação de bases baixa, tá? Então você encontrou o que? Você tem características para encaixar este solo na classe de argissolos, ok? E por aí vai, cambissolos, chernossolos, podossolos, os gley, latossolo, luvissolos, neossolos, nito, organossolos, planossolos, plintossolos e vertissolos, tá? Cada um com suas características próprias. Aqui a gente falou um pouco sobre cada classe de solo, né, com exemplificação aí da sua maior ocorrência no território nacional. Aí temos aqui argissolos, os nitossolos, cambissolos, os neossolos, os gleissolos, organossolos, os chernossolos, espodossolos, luvissolos, planossolos, plintossolos, os vertissolos. E aqui o mapa do estado de São Paulo todinho, falando em onde que nós temos a maior quantidade dos solos, né? Onde que são mais encontrados. E aqui, chegando aqui na onde a gente tinha parado, né? Então vamos lá. Quando a gente tem aqui, pegando aqui a inclinação do terreno, né? Conforme vai aumentando a inclinação do terreno. Quando eu tenho terrenos planos a suave ondulados, eu tenho a maior presença de latossolos, até 8% aqui de declividade. Quando eu já tenho regiões mais onduladas, eu tenho presença maior de argissolos. Quando for acontecendo mais forte ondulados, maior presença de argissolos e cambissolos. E em lugares mais montanhosos, com declividades bem acentuadas, tem a maior presença de cambissolos e neossolos. Não só neossolos litólicos, neossolos em geral. Tá? E conforme eu aumento a declividade, eu aumento a taxa de erosão, a drenagem, a probabilidade de deficiência hídrica, os conteúdos de minerais primários, conteúdos de argilas silicatadas e fertilidade dos solos. A fertilidade por quê? A fertilidade porque aqui onde eu tenho mais presença de latossolos, eu já vou ter um intemperismo
mais acentuado. Intemperismo acentuado é associado ao que? A uma decomposição maior, maior quantidade de decomposição. Por isso, essa relação com a fertilidade. Tá? E também aumentando a declividade, eu diminuo a idade e o grau de desenvolvimento dos solos. Como exemplo aqui, a gente começa aqui a ter mais presença de neossolos, solos mais rasos, permeabilidade reduzida e a potencial fixação específica de fósforo. Porque aqui vou aumentando a quantidade de argila, o que vai prejudicando a fixação específica de fósforo. Pegando aqui uma topossequência, regiões mais planas, né, argissolos, um ondulado mais acentuado, argissolos, aumentando mais a declividade, cambissolos. Já região mais montanhosa, neossolo litólico, aqui já tem um afloramento rochoso e perto de leitos de rio, tem uma maior presença de solos hidromórficos, que é o que? Gleissolos, organossolos e neossolos flúvicos. Os solos nas áreas de várzea, tá? Nas áreas de várzea. Então, na parte mais superior das várzeas, terei cambissolos. Descendo mais próximo à área alagadiça, presença de gleissolos áplicos, gleissolos melânicos. Chegando mais próximo à água, maior presença de organossolos, porque aqui a deposição de matéria orgânica já começa a aumentar. E aqui, bem próximo ao rio, neossolos flúvicos. E também gleissolos também. Aqui em preto, a matéria orgânica. Opa, passou um a mais. Os solos na região oeste paulista. Então, como que são os solos na região oeste paulista? Tá? Na região oeste paulista, teremos aqui, nas regiões mais altas do solo, argissolos. Então, boa parte da região oeste paulista, teremos o que? Mais argissolos e alguns neossolos próximos aos rios. Gleissolos também. Na região centro-oeste do estado de São Paulo, teremos bastante presença aí, latossolos vermelhos, vermelho-amarelos ou só latossolos amarelos, argissolos também, nitossolos vermelho-férrico, próximo aos rios, neossolos litólicos e neossolos quartzarênicos também. Na região sul do Brasil, na região sul, como temos regiões com muitas planícies na região sul, teremos bastante presença de neossolos nas regiões mais planas, regiões mais montanhosas, neossolos e cambissolos. Ainda na região sul, latossolos, vertissolos e chernossolos também. Na região norte do Brasil, teremos bastante latossolos ou argissolos, plintossolos, que é o lugar de maior ocorrência de plintossolos é na região norte, tá? E latossolos coesos ou argissolos coesos também, que são solos com a consistência mais acentuada. Na região nordeste do Brasil, temos bastante latossolos, cambissolos, neossolos litólicos, nos tabuleiros costeiros, gleissolos ou argissolos acinzentados, latossolos coesos e argissolos coesos ou espodossolos. Região centro-oeste, latossolos nas partes mais altas, neossolos litólicos nas encostas, cambissolos e latossolos nas regiões mais planas, com mesclado de plintossolos e litossolos. Ainda na região centro-oeste, nas regiões planas, presença de latossolos,
e argissolos. Como foi falado lá no comecinho, né, que nos lugares onde a topografia é mais plana, é a maior presença de latossolos. Ainda na região centro-oeste, né, que é na região agrícola do Rio Galhão, temos nas regiões mais altas, eu tenho latossolos, e conforme vou descendo para próximo aos rios, neossolos litólicos nas encostas das montanhas, e neossolos quartzarênicos nas regiões mais planas, próximos aos rios, com gleissolos também. E aqui, só para conhecimento, né, aqui está um mapa mundial com a maior descrição, assim, vamos dizer, bem mais generalizada de todos os solos no planeta, tá? Ele tá em inglês, mas dá para ter uma ideia aí, que nem aqui, ó, aqui no Brasil, temos aqui ó, esse oxsols seria os latossolos, tá? E com isso, gente, a gente finaliza aqui a parte de classificação de solos. Amanhã começaremos um outro conteúdo, tá? E se eu não me engano, semana que vem nós temos uma aula prática agendada, mas eu vou estar confirmando com vocês aí ao decorrer da semana, tá ok?